Olá! E aí, tudo belezinha? Tudo tranquilo? Espero que sim. E aí, prontos para mais uma aula? Então vamos nessa! E a nossa aula hoje é sobre os processos de formação de palavras. Antes de começarmos, eu vou pedir a você que, se não é inscrito ainda, que se inscreva no canal, que curta esse vídeo, né? Porque depois a gente acaba esquecendo, que acione o sininho para receber notificações e que divulgue esses vídeos, esse vídeo nas redes sociais para alcançar mais pessoas. Beleza? Conto com vocês? Então tá, então vamos lá. Processos de formação de palavras. Gente, a língua é viva. É isso que eu coloquei logo no início. Ou seja, ela é dinâmica, ela está em constante formação. E junto com objetos que são criados, situações que são reinventadas, é necessário palavras que expressem esses objetos, esses sentimentos, essas ações e até mesmo a modificação social, contextual, tudo isso faz com que palavras sejam criadas. Mas o mecanismo de criação, ele obedece a algumas regras, que é o que nós vamos ver agora, tá bem? Então vamos lá. Assim, ó, o português, vamos falar um pouquinho sobre a língua portuguesa? Ela é uma língua oficial em quais países? Tá aqui, ó. Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E no Timor-Leste, ela é uma das línguas oficiais, a outra é o Tetum. O português, ele convive com idiomas nativos dos seguintes territórios: Indil, Indamã, Ingoa e Macau. A África do Sul e a França são os países onde existe o maior número de falantes da língua portuguesa, tá? Fora, é claro, da nossa região, que tem como língua oficial. A formação de palavras, vamos lá. Agora eu apresentei como é que funciona a língua, em quais países, e eu estou falando aqui das mudanças que a sociedade tem. E que a todo momento tem necessidade, né, de novos objetos e, consequentemente, de criação de palavras. Vamos exemplificar. Um dia o homem estava lá em feudos, tal, trancafiadinho na terra. Aí ele olhou o mar e falou: eu quero ir para lá. E ele construiu um barco. Muito bem, construiu o barco, deu o nome para o barco. E daí tinha o entrar no barco. Como precisava de um nome para essa ação. E ele criou o nome embarcar. Aí passou mais um tempo e ele inventou o avião. E eu, como boa brasileira, afirmo que foi Santos Dumont. Aí o que acontece? Inventou o avião e precisava de um nome para o avião, para entrar no avião. E aí emprestou-se do embarcar e hoje a gente usa embarcar num avião, embarquei no voo tal. Então, as palavras, elas são assim, elas são emprestadas, elas são criadas, elas são transformadas. Mas ela tem metodologia, tá? O falante de uma língua poderá formar uma palavra nova a partir de elementos já existentes. Importando um termo de uma língua estrangeira, isso também é possível, ou alterando o significado de uma palavra antiga. Sempre que for necessário, um nome pode designar uma ideia ou objeto novo. As palavras assim criadas dá-se o nome de neologismos. Neo é novo, novas palavras. O avanço da tecnologia, ó. Os avanços na era da informática nos últimos tempos, por exemplo, acabaram por incorporar à língua inúmeros termos novos, certo? Há na língua dois processos básicos de criação de palavra: a derivação e a composição. A derivação eu uso com palavras com único radical, palavras simples. A composição é para palavras com mais de um radical, palavras compostas. A derivação, então. Quais são? Derivação, volto a falar, é o processo para a formação de uma palavra a partir de acréscimos de afixos. O que é afixo? Prefixo ou sufixo. Mas, como eu falei, uma palavra simples, de um único radical. Quais são os tipos? Derivação prefixal. Como o próprio nome diz, prefixal, acréscimo de um prefixo. Olha a palavra contrapor, que está aqui. Contrapor veio do verbo pôr. Pôr é o radical. Acrescentou-se o prefixo contra e formou-se uma nova palavra. Essa palavra foi formada por derivação prefixal ou prefixação. Tranquilo? Tranquilo, né?
Derivação sufixal é a formação de uma palavra com acréscimo de um sufixo, que vem depois do radical. Olha lá, arvoredo. Arvoredo vem de, o radical é árvore, né? Árvore. E depois edo, que é um sufixo. Muito bem, arvoredo, que vem de árvore, acrescentou-se, criou-se uma palavra com acréscimo de sufixo, derivação sufixal ou sufixação. Tranquilo, né? Tranquilo. Eliana, tem como ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo? Tem. Ó, eu vou pular aqui, depois eu volto, tá? Olha aqui, ele pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Olha a palavra que eu tenho aqui, imperdoável. Perdão é o radical, perdoou. Colocou o in, prefixo, o ável, sufixo. Imperdoável. Acrescentou, então, prefixo, sufixo, derivação prefixal e sufixal. Entenderam? Sim? Tranquilo? Só que agora, presta atenção, porque tem um probleminha, tem um quesinho aqui. Olha agora, esta palavra aqui, engarrafar. Qual é o radical? Gar. Essa é a palavra, é o radical. Vocês percebem que tem um prefixo? Hein? Vocês percebem que tem um sufixo? Ar. Olha aqui, ó. Prefixo e sufixo. Derivação prefixal e sufixal. Essa é parasintética. Oh, como assim? Então vamos lá, vamos devagar. Quando eu acrescento prefixo e sufixo na palavra, pode ser derivação prefixal e sufixal ou pode ser derivação parasintética. Como eu faço para saber se é uma ou é outra? Se eu conseguir desmontar a palavra e tiver sentido, é prefixal e sufixal. Se eu desmonto e não tem sentido a palavra, é parasintética. É sinal que foi agregado ao mesmo tempo na formação dessa palavra um prefixo e um sufixo. Tipo assim, quer ver? Infelizmente. Pensa, nem olha para a tela, olha para mim. Infelizmente. Qual é radical? Feliz. Tem prefixo? Tem o in. Tem sufixo? Tem o mente. Então tem prefixo e sufixo. Vamos lá. Prefixal, sufixal ou parasintética? Vamos ver se desmonta? Tira o mente. Existe infeliz? Existe. Existe felizmente? Existe. Então ela é prefixal e sufixal. Engarrafar. Existe garrafar? Existe engarrafe? Não. Então ela é parasintética. Agora, olha aqui, ó. Imperdoável. Existe perdoável? Existe. Então ela é prefixal e sufixal. Belezinha, tranquilinho. Ah, eu sabia. Derivação regressiva. Ocorre quando a eliminação de elementos terminais. Normalmente você acrescenta, né, afixo, que é prefixo e sufixo. A regressiva, ela regride, ela diminui. Normalmente, gente, eu formo substantivos a partir de verbos. Então, por exemplo, aqui, ó, consumir deu consumo. Agora a gente pode ficar assim, mas pera lá, como é que eu sei qual que é a primitiva e qual é a derivada? Como é que eu sei o que veio primeiro, se veio o verbo ou se veio o substantivo? Porque, ó, vamos raciocinar. Se isso é primitivo, essa daqui veio dessa, certo? Então eu vou dizer que acrescentou um sufixo. Se essa daqui é primitiva, perdeu o finalzinho. Então eu vou dizer, essa viria dessa, eu diria que é regressiva. Tá, então vamos com calma, respirando fundo para entender. Olha o conjuntinho aqui, analisa o substantivo. Esse substantivo, ele está nomeando um objeto ou ele está nomeando uma ação? Se ele está nomeando uma ação, é sinal de que ele veio de um verbo. E aí eu tenho derivação regressiva. Entenderam? Telefone e telefonar. Telefone e telefonar. Qual veio primeiro? Qual é a primitiva? Olha o substantivo. O substantivo é telefone. Telefone é objeto ou é ação? É objeto. Então ele é primitivo. Telefonar veio de telefone. Entenderam? Olha o que está escrito aqui. Às vezes é difícil distinguir se a palavra é primitiva ou derivada. O filósofo Mário Barreto sugere: se o substantivo denota ação,
será a palavra derivada. E o verbo, palavra primitiva. Mas se o nome denota algum objeto ou substância, se verificará o contrário. Ele passa a ser a primitiva. Assim, choro, socorro, empregos. Emprego, tá vendo que denota ação? Então são palavras derivadas do verbo e tudo derivação regressiva. Azulejo, alimento, fumo, já são palavras primitivas que dão origem aos verbos azulejar, alimentar, fumar e assim por diante. Tranquilo, né? Esse era o único enrosquezinho. E aí, gente, eu tenho a derivação imprópria. A derivação imprópria é quando não tem nenhuma mudança na palavra. Ela fica igualzinho. O que muda é a classe gramatical da palavra. Então, cria-se uma nova palavra por mudança de classe gramatical. Olha aqui, o animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Vocês estão percebendo que eu tenho a mesma palavra. Aqui, o animal, tá vendo o artigo antes? Guarda no coraçãozinho de vocês. Toda palavra que recebe um artigo, uma palavra determinante antes, ela vira substantivo. Então, o animal aqui é substantivo. Animal aqui é adjetivo. Ocorre a derivação imprópria quando há mudança de sentido. Houve mudança de sentido, concordam? E de classe gramatical. Só é possível identificar uma derivação imprópria dentro de um contexto ou de uma frase. Não é advérbio. Ele não estudou. Está modificando o verbo estudar, é um advérbio. O não é difícil de ser ouvido. Tá vendo que eu coloquei um artigo antes do não? Então, o não aí virou substantivo. Derivação imprópria. Certo? Bom, composição. Composição agora são as palavras compostas, aquelas que têm mais de um radical. E eu tenho dois tipos de processo. Composição por justaposição ou por aglutinação. Justaposição é quando eu coloco as duas palavras uma ao lado da outra, criando uma outra palavra. E eu vou ter que conectar o meu notebook aqui que está acabando a bateria. Olha só, vamos colocar ele aqui. Peraí, para não ficar sem. Olha que coisa. Acabamos deixando. Eu vou tocando aqui, tá? Então, isso já vai ser colocado ali, já vai resolver esse problema. Então, composição por justaposição. Duas palavras, uma ao lado da outra, e não tem perda fonética. Olha só. Existe guarda? Existe. Existe noturno? Existe. São duas palavras. E aí juntou. Uma ficou do lado da outra sem perda fonética. Guarda noturno. Obra-prima. Pé de moleque. Sim. Sempre por hífen? Não. Pode acontecer, por exemplo, de não ter hífen, tá? Girassol, por exemplo. Gira-sol. Ela, claro que aí tem dois S's, tá? Mas eu também continuo com justaposição. Diferente da aglutinação. Aqui eu tenho perda fonética. Por exemplo, aguardente. Vem de água mais ardente. Olha lá. Um desses As foi embora. Embora. Vem da palavra em boa hora. Houve uma contração. Embora. Vinagre. Vinho mais acre. Vinagre. Fidalgo, filho de algo, fidalgo. Então, junta-se, forma-se uma outra palavra composta, tendo perda fonética, aglutinação. Existem outros processos, tá? Por exemplo, o hibridismo é a formação de palavras por derivação, por composição, né? A partir de elementos que são radicais e afixos provindos de línguas diferentes. Por exemplo, a burocracia vem do francês e do grego, essa palavra. A goiabeira vem do tupi e do português. A sociologia do latim e do grego. Olha que bacana. Asmático, e eu sou, hein? Português e latim. Então, são criações de palavras a partir da junção, né, de prefixos, de afixos, de línguas diferentes. Isso é o hibridismo. Como também nós temos a questão da abreviação vocabular. Por exemplo, automóvel, auto, né? Auto, uma criação de uma palavra, né? Por abreviação. Pneu, que é de pneumático. Moto, né? De motocicleta. Faz aí uma foto.
fotografia, abreviação. E as siglas também é um processo de criação de palavras, tá? Como IBOP, ONU, UNE, né? IBGE, AIDS e assim por diante. São empregadas principalmente como redução de nomes de empresas, de firmas, de organizações internacionais, de partidos políticos, de serviços públicos, associações estudantis e recreativas, tá? Essas são as siglas, também serão criadas a partir de outra. E a abreviatura, tá? Diferente aí da sigla, é a redução da grafia de certas palavras, geralmente se eliminando a letra inicial ou as letras iniciais, e às vezes a letra inicial com a final. P ou page, para indicar página. Eu já ouvi gente falar assim, faz escrever página assim, tá errado. Tá errado não, tá? Tem as duas formas, as duas possibilidades. P ponto ou page assim. Cal para calorias, SR senhor, AV para avenida, tudo isso são abreviaturas. Muito bem. Estou terminando os processos. E a onomatopeia? A onomatopeia é a reprodução de uns sons. Eu crio uma palavra a partir da reprodução do som de seres, de ruídos. Olha lá, zaz, blum, cablum, tic-tac, toque-toque, zigue-zague, piuí, miau, au e assim por diante. Em geral, os verbos e substantivos denotadores de vozes de animais têm origem onomatopeica. Ciciar, que é o cicio da cigarra. Coachar, que é o coacho da rã e do sapo. Estrangeirismo é o trazer para a língua palavras estrangeiras, né? É o emprego de palavras estrangeiras em frases da língua portuguesa. As palavras estrangeiras incorporadas à língua, pelo uso constante, podem ganhar ortografia portuguesa, elas serem adaptadas ao português. Ou originar novas palavras por meio dos processos típicos do português, a derivação, todos os tipos de derivação, a composição, todos eles e assim por diante, certo? Então o estrangeirismo é trazer para a língua palavras estrangeiras. Cuidado com isso, tá? Não tenho absolutamente nada contra o emprego de palavras estrangeiras. Agora o problema é quando isso é colocado em demasia, desvalorizando, preterindo palavras que nós temos, né? Nós temos que valorizar o que é nosso. Se nós não amamos a nossa língua, que é a nossa ferramenta de comunicação, quem vai amar? Se nós não amamos o nosso país, que é o lugar onde vivemos, a nossa cidade, a nossa casa, quem o vai? Então, não denegrindo os outros, mas valorizando o que é nosso. Sempre isso é muito importante. Gírias é uma outra forma. O que é gírias? Gírias são palavras ou expressões de criação popular, né? Que nascem em determinados grupos sociais ou profissionais e que, às vezes, por sua expressividade, acabam se estendendo à língua de todas as camadas sociais. E a gíria, ela é muito perene, né? Ela não dura muito, ela muda bastante. Por exemplo, carango. Vocês sabiam que carango foi usado já para designar carro? E cri-cri. Ele é muito chato. Cri-cri. Gaita. Você tem uma gaita aí? Dinheiro, né? Hoje a gente fala gaita, vai pensar só no instrumento musical. Mora. Mora? Quer dizer, entende? Tá russo, hein? O que quer dizer isso? Tá ruim. Ela é um broto lindo. O que é broto? Broto é moça. Estão vendo o quanto ela é perene, o quanto ela dura pouco, ela é efêmera. As gírias são bastante efêmeras, certo? E com isso eu encerro mais uma aula falando sobre esses múltiplos processos de formação de palavras. Meus amores, muito obrigada. Nós teremos depois uma aula só de exercícios para tentar fixar bem essa matéria importante, né? Assista de novo, aprenda, depois venha fazer as aulas de exercício para ver se ficou tudo redondinho ou se é necessário voltar na parte teórica, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo encontro.